Ao ouvirem contar essa história, uma onda de indignação passou por todo o grande auditório. Haveria em todo o mundo um povo tão endurecido e interesseiro como esse? Mas ao continuar o seu discurso, a convicção feriu ainda mais o coração dos ouvintes. O corpo, então, tem mais valor do que a alma? Censuramos esses pescadores, dizendo que foram culpados da morte de Pedro porque era coisa fácil salvá-lo. Mas o que acontece com os milhões que estamos deixando perecer para toda a eternidade? Que diremos acerca da ordem implícita: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura? Deus nos diz também: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres: eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta à tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Credes que cada pessoa entre esses milhões na China tem uma alma imortal e que não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, a não ser o precioso nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos? Credes que ele só, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por ele? Se assim o credes, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis fazendo todo o possível para levar seu nome a todos. Ninguém deve dizer que não é chamado para ir à China. Ao enfrentar tais fatos, todas as pessoas precisam saber se tem uma chamada para ficar em casa. Amigo, se não tens certeza de uma chamada para continuar onde estás, como podes desobedecer à clara ordem do Salvador para ir? Se estás certo, contudo, de estares no lugar onde Cristo quer, não por causa do conforto ou dos cuidados da vida, então estás tu orando como convém em favor dos milhões de perdidos da China? Estás tu usando teus recursos para a salvação deles? Certo dia, não muito depois de haver regressado à Inglaterra, Hudson Taylor veio a saber que o número de missionários evangélicos na China diminuíra em vez de aumentar. Apesar de a metade da população pagã estar na China, o número de missionários, durante o ano, tinha diminuído de 115 para somente 91. Começaram a soar aos ouvidos do missionário estas palavras: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Era um domingo, 25 de junho de 1865, pela manhã. Hudson Taylor, cansado e doente, estava com alguns amigos em Brighton, à beira-mar. Mas, não podendo suportar mais o regozijo da multidão na casa de Deus, retirou-se para andar sozinho nas areias da maré vazante. Tudo em redor era paz e bonança, mas na alma do missionário rugia uma tempestade. Por fim, com alívio indizível, clamou: Tu, Senhor, tu podes assumir todo o encargo. Com tua chamada, e como teu servo, avançarei, deixando tudo nas tuas mãos. Assim, a missão no interior da China foi concebida na sua alma, e todas as etapas do seu progresso realizaram-se por seus esforços. Na calma do seu coração, na comunhão profunda e indizível com Deus, originou-se a missão. Com um lápis na mão, abriu a Bíblia e, enquanto as ondas do vasto mar batiam aos seus pés, escreveu as simples, mas memoráveis palavras: em 25 de junho de 1865, orei em Brighton pedindo 24 trabalhadores competentes e dispostos. Mais tarde, recordando-se da vitória dessa ocasião, escreveu: grande foi o alívio de espírito que senti ao regressar da praia. Depois de findar o conflito, tudo era gozo e paz. Parecia que me faltava muito pouco para voar até a casa do Sr. Pierce. Na noite desse dia, dormi profundamente. A querida esposa achou que a visita a Brighton serviu para renovar-me maravilhosamente. Era verdade. O vitorioso missionário, juntamente com a família e os 24 chamados por Deus, embarcou em Londres, no Lammermuir,
em direção à China, em 26 de setembro de 1865. O anelante alvo de todos era o de erguer a bandeira de Cristo nas 11 províncias ainda não ocupadas da China. Alguns dos amigos os animaram, mas outros disseram: todo o mundo ficará esquecido dos irmãos. Sem uma junta aqui na Inglaterra, ninguém se importará com a obra por muito tempo. Promessas são fáceis de fazer hoje em dia. Dentro de pouco tempo, não terão o pão cotidiano. A viagem levou mais de 4 meses. Acerca de uma das tempestades, um dos missionários escreveu: durante todo o temporal, o Sr. Taylor se comportou com a maior calma. Por fim, os marinheiros recusaram-se a trabalhar. O comandante aconselhou todos a bordo a amarrarem os cintos de salvação, dizendo que o navio não resistiria à força das ondas mais que 2 horas. Nessa altura, o comandante avançou na direção dos marinheiros com um revólver na mão. Então, o Sr. Taylor aproximou-se dele e pediu-lhe que não obrigasse dessa forma os marinheiros a trabalhar. O missionário dirigiu-se também aos homens e explicou-lhes que Deus ia salvá-los, mas que eram necessários os maiores esforços de todas as pessoas a bordo. Acrescentou que tanto ele como todos os passageiros estavam prontos a ajudá-los, e que, como era evidente, as vidas deles também corriam perigo. Convencidos por esses argumentos, os homens começaram a tirar os destroços, ajudados por todos nós. Em pouco tempo, conseguimos amarrar os grandes mastros, que batiam com tanta força que estavam demolindo um lado do navio. Foram horas de grande regozijo quando o La Mermuir, por fim, aportou em Xangai com todos sãos a bordo. Outro navio, que chegou logo após, perdera 16 das 22 pessoas a bordo. Os missionários iniciaram o ano de 1867 com um dia de jejum e oração, pedindo, como Jabes, que Deus os abençoasse e estendesse os seus termos. O Senhor os ouviu, dando-lhes entrada durante o ano em outras tantas cidades. Encerraram o ano com outro dia de jejum e oração. Um culto durou das 11 da manhã às 3 da tarde, sem ninguém se sentir enfadado. Outro culto se realizou às 8h30 da noite, quando sentiram ainda mais a unção do Espírito Santo. Continuaram juntos em oração até a meia-noite, quando celebraram a ceia do Senhor. No início de 1867, o Senhor chamou Graça Taylor, filha de Hudson Taylor, para o lar eterno, quando ela completava 8 anos de idade. No ano seguinte, a senhora Taylor e o filho, Noel, faleceram de cólera. Foi assim que se expressou o pai e marido. Ao amanhecer o dia, apareceu à luz do sol o que fora ocultado pela luz da vela, a cor característica da morte no rosto da minha esposa. O meu amor não podia ignorar mais, não somente o seu estado grave, mas que realmente ela estava morrendo. Ao conseguir acalmar o meu espírito, eu lhe disse: sabes, querida, que estás morrendo? Morrendo? Achas que sim? Por que pensas tal coisa? Posso ver que sim, querida. As tuas forças estão se acabando. Será mesmo? Não sinto qualquer dor, apenas cansaço. Sim, estás saindo para a casa paterna. Brevemente estarás com Jesus. Minha preciosa esposa, lembrando-se de mim e de como eu devia ficar sozinho em um tempo de tão grandes lutas, privado da companheira com a qual tinha o costume de levar tudo ao trono da graça, disse: sinto muito. Então ela parou, como que querendo corrigir o que dissera. Porém, eu lhe perguntei: estás triste por causa da partida para estar com Jesus? Nunca me esquecerei de como ela olhou para mim e respondeu: oh, não. Bem sabes, querido, que durante mais de 10 anos não houve sombra alguma entre mim e meu Salvador. Não estou triste por causa da partida para estar com ele, mas me entristeço porque terás de ficar sozinho nessas lutas. Contudo, ele estará contigo e suprirá tudo o que é mister. Nunca presenciei uma cena tão comovente, escreveu o Sr. Duncan. Com a última respiração da querida Sra. Taylor, Hudson caiu de joelhos, o coração transbordando, e a entregou ao Senhor,
agradecendo-lhe a dádiva e os 12 anos e meio que passaram juntos. Agradeceu-lhe também pela bênção de ele mesmo a levar para a sua presença. Então, solenemente, dedicou-se a si mesmo novamente ao serviço do Mestre. Não é de supor que Satanás deixasse a missão no interior da China invadir seu território com 24 outros obreiros, sem incitar o povo à maior perseguição. Foram distribuídos em muitos lugares impressos atribuindo aos estrangeiros os mais horripilantes e bárbaros crimes, especialmente aos que propagavam a religião de Jesus. Alvoroçaram-se cidades inteiras, e muitos dos missionários tiveram de abandonar tudo e fugir para escapar com vida. Quase 6 anos depois de o grupo do Lammermuir haver desembarcado na China, Hudson Taylor precisou voltar novamente para a Inglaterra. Durante o tempo em terras chinesas, a missão aumentou de 2 estações, com 7 obreiros, para 13 estações, com mais de 30 missionários e 50 obreiros, estando separadas as estações uma da outra por uma média de 120 quilômetros.